Primeira faixa: a construção do conhecimento científico. Dentre os autores que se dedicaram ao estudo da história da ciência, H.C. Thomas Kuhn se destaca por apresentar em meados do século XX uma nova teoria epistemológica da ciência, procurando analisar e entender seu desenvolvimento histórico. Suas considerações teóricas ganharam destaque ao trazer um novo entendimento sobre a produção de conhecimento, afastando-se de uma visão de H.C. meramente evolutiva, linear, sedimentar e de fatos temporalmente pontuais. Nessa visão, os construtos humanos acerca das ciências ganham uma relação mais engendrada, sendo uma matriz histórica dinâmica e marcada por rupturas de paradigmas. Ao pontuar e descrever descobertas isoladas e os supostos pais de determinadas áreas e teorias sob um caráter totalmente taxativo, a história da ciência é apresentada em muitos livros e reproduzida em discursos na perspectiva de evolução. Assim, a impressão que se dá é que as novas descobertas são realizadas a partir de insights miraculosos, os quais invalidam o conhecimento que o antecede, assim como que todos os personagens não mencionados são irrelevantes para a ciência, baseado em Beltrán, Saito e Trindade. Elemento interrogativo interativo, EII. Talvez você já tenha notado em livros didáticos de ciências e química retratações que indiretamente levam o aluno a pensar a ciência como um conhecimento tácito. A famosa figura da maçã caindo sobre a cabeça do físico inglês Isaac Newton seria a real causa da concepção da lei da gravidade? Como sugestão, reflita sobre a frase do próprio Newton: "Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes." A que Isaac Newton se referia ao dizer esta frase? Retornando, com as reflexões suscitadas por historiadores e filósofos das ciências, a concepção histórica e filosófica que é trabalhada hoje, ou pelo menos como deveria ser, resgata a valorização do conhecimento sistêmico, sendo este fruto de tramas sociais e da área técnica. A utilização da história apenas como uma fábula sobre o que fazer e o que não fazer é negligenciar a cultura e a sociedade como fatores importantes na construção de um conhecimento. Essa é a marca da historiografia da ciência pós-Thomas Kuhn, a qual passa a ter um caráter social muito fundamentado nas ciências humanas. Dessa forma, a história da ciência, a partir da visão kuhniana, traz consigo a ruptura de um calendário científico, o qual nada mais é que uma concepção reducionista da ciência. Para Oliveira e Condé, a nova concepção de história da ciência originada a partir de Kuhn passa a ter uma natureza socioconstrutivista e se afasta do pensamento positivista e reducionista da época. Os grandes acordos feitos entre grupos de pesquisadores, os interesses locais, a cultura e o que se pesquisava na época passam a ter grande peso na construção do conhecimento. Nas palavras de Oki, a concepção de ciência como grande narrativa foi abalada quando Kuhn questionou a concepção de progresso científico como uma decorrência natural da acumulação gradativa de conhecimentos. Porém, essa nova forma de ver e ler a história da ciência teve diversos equívocos devido às interpretações distorcidas que se tinha do trabalho de Kant, uma vez que a epistemologia da ciência e suas teorias foram projetadas na história da ciência. A nova historiografia, entendida como uma maneira de se escrever a história, traz como elemento o contexto social que permeia determinada situação ou teoria, contrapondo-se à vertente tradicional de H.C., que contempla somente o conhecimento técnico, o conteúdo específico e seu personagem central deslocado de fatores mais amplos e interconectados. Segunda faixa: a alquimia como construto humano. A alquimia oriental. Carregada de incerteza etimológica e semântica, a alquimia é associada ao desenvolvimento do que hoje conhecemos por química. Embora alguns textos sugiram que a palavra alquimia, alquem, provém do termo egípcio Kemet, a Terra Negra, e faz alusão às margens escuras e férteis do rio Nilo, outras interpretações merecem destaque. Do árabe alquem ao grego elquimia, outros significados não menos interessantes pairam como possível matriz da palavra. Khan, guerreiro no gaélico,
e dirigente ou guia no mongol e turco. Atualmente, considera-se que a alquimia teve seu início marcado por volta do século III a.C., na Alexandria. Tal definição, na minha perspectiva, é um reducionismo do que entendemos por alquimia, ignorando sobretudo sua vertente ocidental. Assim, determinar a gênese da alquimia é uma tarefa audaz para os historiadores, já que existem relatos alquímicos em diversas civilizações antigas. De modo geral, costuma-se relacionar a alquimia a uma visão puramente europeia e materialista, na busca pela pedra filosofal e pelo elixir da vida eterna. Entretanto, indícios sugerem que sua origem esteja além desse período, considerando que o budismo, surgido na Índia por volta do século VI a.C., tem como base filosófica e espiritual um ramo da alquimia chinesa, a Nendanshu, alquimia interna. Na China antiga, a alquimia podia ser dividida em duas vertentes. O Aidanshu, alquimia externa, que procurava o elixir da longa vida por meio de processos envolvendo metalurgia e manipulação de certos elementos, e Neidanshu, que procurava gerar esse elixir no próprio alquimista. Entretanto, a primeira corrente contribuiu para as bases da farmacologia e medicina tradicional, assim como para a química. A segunda corrente trouxe um olhar holístico para a alquimia, que visava a transmutação interna do ser, baseado em Eliade. Neidanshu tem relação ao Qi, força cósmica que criou e permeia todo o universo. O termo Qi pode ser associado de um modo bem amplo ao conceito ocidental de energia, segundo o qual podemos entender Qi como energia primordial que emana da matéria interna e energia que dá origem à matéria externa. Assim, Qi pode ser compreendido como a energia da vida, ou seja, a união de energia intocável com matéria tocável, baseado em campos. Como é de conhecimento, a alquimia foi por muito tempo associada ao ocultismo, tendo como principal característica a tradição hermética que levou muitos homens e mulheres para a fogueira da Inquisição na Europa. Marcada por segredos e sociedades secretas, importantes nomes da história da ciência são apontados hoje como alquimistas. Nicolau Flamel, Leonardo da Vinci, Robert Boyle e Sir Isaac Newton. Curiosamente, todos esses são considerados membros do que foi denominado pelo francês Pierre Plantard de Saint-Clair, 1920-2000, de Priorado de Sião, uma organização secreta fundada em Jerusalém no ano de 1099 e que jurava proteger o segredo do Santo Graal. Muitas convergências históricas são facilmente realizadas na interpretação da origem da alquimia, contudo, é inegável sua influência no percurso dos ideais humanos, tornando a prática alquímica e seus mistérios o Santo Graal da história da ciência. A história da ciência dificilmente pode ser trabalhada e observada sem considerar outras perspectivas e contextos históricos. Direta e indiretamente, a formação e avanços de cultos religiosos tiveram grande impacto no desenvolvimento da ciência, filosofia, arte, ocultismo e até as ditas magias, baseado em Chasseau. De forma análoga, a criação da química se deve à contribuição de diversas áreas do conhecimento e movimentos socioculturais, dentre eles o mais trabalhado e de maior contribuição, a alquimia. Considerado um dos primeiros atos químicos e alquímicos, a utilização do fogo marca uma nova era tecnológica e mística. O que inicialmente era apenas um marco para a evolução do homem, o domínio do fogo foi um divisor de águas na história, do aquecer-se ao empregá-lo como arma, do preparo e conservação de alimentos ao símbolo social que reuniu pessoas à sua volta. O fogo teve importante papel como ferramenta de transformação da matéria, na extração de óleos, metalurgia e preparação de ervas medicinais. Esses artífices que utilizavam para a transformação da matéria passaram a ser intitulados como os senhores do fogo por culturas primitivas, dando um caráter divino e profético. O fogo, portanto, não era apenas uma forma de acelerar e aprimorar o trabalho, mas uma forma de transformação da natureza e manifestação de uma força divina, totalmente atrelado a um caráter místico e religioso, baseado em Eliade. Em paralelo à valorização do que era o início da alquimia e à veneração dos senhores do fogo pelo Ocidente, a alquimia é adotada no Oriente a partir de uma base extremamente holística, o taoísmo.
Ao transpor os saberes e filosofias taoístas à química, essa prática perdeu o caráter venerável e sacro, o que acarretou em uma evolução física e espiritual do que hoje chamamos de alquimia, baseado em Ferreira. Os alquimistas tornam-se sábios e eruditos, pois ao aperfeiçoar a natureza, eles também se elevavam. Na vertente oriental, a purificação dos metais e outras substâncias trazia consigo a busca da sua própria purificação, a busca do Nirvana, baseado em Chassot. Por volta de 142 d.C., surge o primeiro grande livro da alquimia chinesa, o Canton Chi, e com ele a primeira fagulha alquímica internalista, Neidan. Incorporando o conhecimento e filosofia taoístas à alquimia, essa se tornou uma ferramenta para a busca do equilíbrio do ser humano e do mundo à sua volta, a harmonia da vida. Comumente, apenas atrelado ao confucionismo, budismo e taoísmo, o Neidan se enraiza e bebe de diversos outros elementos, dentre eles, emblemas cosmológicos do livro das mutações, I Ching. Por essa influência, a alquimia chinesa utiliza símbolos e linguagem da cosmologia para explicar o inexplicável e, dessa forma, explicar o Tao ou Dao. Sua tradução literal sendo o caminho, a rota e, figurativamente, o potencial latente de sabedoria. Vários símbolos foram empregados nesta fase da alquimia chinesa, como um tripé rodeado pelas 28 constelações lunares orientais. As constelações lunares refletem o movimento da Lua através do período sideral, diferentemente das constelações do zodíaco ocidental, que são a partir de um ano lunar. Na alquimia chinesa, a essência Qing, ou virtude, era obtida a partir de um processo de destilação ou purificação. É a substância da vida e nela estava todo o potencial dos seres vivos, sendo determinante nas fases da vida e responsável pelo desenvolvimento da mesma, auxiliando no crescimento, reprodução e gravidez. Baseado em Battaglia. A essência, vitalidade, respiração e mente-espírito, também chamados de Yin, Qi e Shen, são substâncias fundamentais para o ser humano e sua combinação sendo denominada de 3 tesouros. Na prática do Neidan, os 3 tesouros, a partir da meditação e práticas respiratórias, poderiam ser transmutados em busca do nada, o estágio final da meditação, comumente chamado de Nirvana. Predagio descreve o processo de transformação dos tesouros, onde o primeiro estágio do processo Neidan consiste na geração do elixir eterno na região abdominal, a sede da essência, Jing, havendo refinamento da essência em pneuma, Lajin Huat. Posteriormente, o elixir eterno move-se para o coração, sede da pneuma, Ti, onde ele é nutrido e ocorrendo a transmutação da pneuma em espírito, Lanti Huashen. Na região do cérebro está a sede do espírito, Shen. Ao elevar o elixir eterno para essa última sede, marca o estágio final do processo Neidan, refinando o espírito e o convertendo ao vazio, Laishen Huanshi. O processo descrito na prática Neidan concebe o próprio corpo como um sistema de destilação, ou seja, purificação, lembrando que a transformação desejada não é a material, mas sobretudo da essência humana, espiritual. Elemento interrogativo interativo. E-I-I. Na cultura oriental, os chakras são os centros energéticos do nosso corpo. Mais do que uma referência espiritual, esses centros estão localizados fisicamente próximos às nossas glândulas endócrinas, hipófise, tireoide e paratireoides, timo, suprarrenais, pâncreas e glândulas sexuais. Com isso, teria as práticas meditativas, como yoga, um efeito sobre o sistema que auxilia na regulação das funções do nosso corpo? Ainda no misticismo sacro internalista da alquimia oriental, diversas descrições das 3 sedes são abordadas como habitats para os deuses internos, no qual os praticantes da meditação tinham o poder de visualizá-los, em especial aquele que se movimenta pelas sedes. Aquele possui nomes e sobrenomes, além de roupas e cores. Em homens teria aproximadamente 2,5 milímetros e em mulheres 15,2 milímetros. Essa divindade poderia se mover pelas sedes de acordo com seu bel prazer,
Com o passar do tempo, a ideia de ter um ser divino se movimentando dentro dos humanos foi deixado de lado, baseado em predagio. A partir do Neidan surge o Nudan, que nada mais é que a prática da alquimia interna para as mulheres, na biografia de Peijun Xuan, conhecido como As Tradições do Lord Pei, o perfeito de luminosidade clara, há a descrição de como mulheres deveriam praticar o Neidan de forma diferente dos homens. Por mais que os princípios gerais sejam os mesmos nas duas práticas, o Nudan apresenta diferenças refletindo a natureza física da mulher. Petit e Wells explicitam que o Lord Pei foi uma das aproximadamente 12 divindades que apareciam para os médios no século IV e V. As escrituras e agiografias criadas por esses médios eram chamados de forma coletiva de Shanchen Revelations. Aqueles que liam esses textos sentiam um mundo na beira do apocalipse. O conhecimento concedido pelas divindades no Upper Clarity proferia rituais meditativos para proteger do desastre e morte. Dessa forma, os adeptos do Upper Clarity teriam visto contínuas revelações de informações pelas divindades, como Lord Pei, como conhecimento esotérico que garantiria uma benéfica vida pós-morte, idealmente permitindo os leitores se tornarem divindades, baseado em Petit e Wells. Pregadio ainda discute que, devido à energia congênita da mulher ser baseada em sangue, o primeiro estágio da prática alquímica consiste na sublimação do sangue em pneuma, Ti. Esse processo era conhecido como Zantilon, a decapitação do dragão vermelho. Essa sublimação tinha como objetivo estancar a hemorragia psicológica que prejudicava a mulher todo mês, fazendo-a perder energia criativa. Depois do estágio de decapitação do dragão vermelho, os dois últimos processos da meditação Neidan seguiam os mesmos para a mulher, apesar da distinção da prática de transformação da essência em pneuma para homens e mulheres. Nos textos Nudan, a mulher é representada de uma forma desprovida de atributos sexuais e dotada de um corpo andrógeno. Terceira faixa: a alquimia ocidental. A alquimia se consolida no Ocidente por volta do século XII, devido às traduções em massa de textos árabes e gregos, dentre os quais estava o Kitab el-Shifa, livro de práticas curativas e medicinais, escrito por Ibn Sina, conhecido por Avicena no Ocidente, baseado em Godinho. Com a popularização e divulgação do Kitab al-Shifa, a alquimia sofre sua primeira grande crítica, tendo em vista que Avicena negava a possibilidade de transmutação de metais. Em sua concepção, os metais eram formados a partir do mercúrio extremamente puro com a adição de outro metal ou substância primordial, desconhecida, em diferentes proporções. Assim, a transmutação tornava-se impossível, devido aos alquimistas não conhecerem a natureza da substância primordial e a impossibilidade de alteração dos requerimentos. Apesar do choque inicial, a alquimia continuou sendo difundida e praticada. Entre os séculos XV e XVII, iniciava a iatroquímica, desdobramento da alquímica com foco em práticas curativas e medicinais, utilizando de substâncias, dentre elas elementos químicos como o mercúrio e o enxofre, baseado em Ferreira. Assim como a alquimia, a iatroquímica estava impregnada de práticas místicas e religiosas, com a utilização de substâncias misteriosas e o pensamento que o organismo tenderia a estar sempre saudável, baseado em Godinho. Em concomitância com o período da iatroquímica, nasce Robert Boyle, 1627, e com ele o que muitos consideram como o cume do processo da alquimia para a química. Em seu livro O Químico Cético, Boyle reprime qualquer forma de mistificação e interpretação sacra da natureza. Assim, nesse momento, a alquimia começa a perder seu caráter místico e oculto para adquirir uma dimensão mais teórica. Diferentemente do que muitos pensam, a alquimia não foi uma ciência empírica, e isso se dá devido à sua grande relação com o sobrenatural, no qual buscava-se a explicação e a aproximação do ser humano ao Criador. Esse caráter místico é um divisor de águas entre a química e a alquimia, lembrando que essa última era configurada por uma prática descomprometida com o rigor metodológico característico das ciências modernas. Através dos tempos,
a química ganha forma como um desdobramento da alquimia a partir da desmistificação e rompimento da ideia de que, ao estudar a natureza, estuda-se o sobrenatural ou mesmo o sacro. Nesse sentido, a dimensão filosófica da alquimia dá espaço para a prática atrelada à teoria, assim como para a interpretação dos fenômenos calcados na experimentação. Isso nos permite dizer que a química possui uma herança da alquímica, trazendo para o seu corpo de conhecimento algumas ideias, procedimentos, materiais e técnicas. Baseado em Ferreira. Frente a toda a riqueza cultural, social e científica, a química e a história da alquimia não podem ser reduzidas a meras experimentações, curiosidades esporádicas e a intrínseca relação alquimista-mago muito difundida pela sociedade. Há uma grande necessidade do rompimento do pensamento reducionista no estudo da história e filosofia da ciência, o que pode ser trabalhado na formação de professores de química. Assim, é preciso atribuir à alquimia o seu lugar correto na história do pensamento humano, fazendo uma análise de seu percurso, dos personagens e de suas influências. Baseado em Misiara e Calusi. Na sociedade atual, a destilação é o processo de separação mais utilizado no meio industrial, baseado em Zaccaria, Chinaglia e Oliveira. Sua grande aplicação está na extração de produtos derivados do petróleo, óleos e bebidas alcoólicas, além de sua ampla utilização na purificação de compostos químicos. Por esses motivos, Beltrán defende a inclusão do tema em qualquer curso do ensino médio e, pelos mesmos motivos, podemos extrapolar a inclusão do conteúdo e seu debate sobre o desenvolvimento histórico-social para professores em sua formação inicial. Apesar da facilidade do acesso ao conhecimento e aparatos de destilação que possuímos hoje, em seu primórdio o processo de destilação não era acessível e muito menos habitual. Por centenas de anos, essa atividade esteve atrelada ao misticismo e ocultismo da primeira fagulha alquímica. Seu uso estava ligado à preparação de elixires, óleos e à criação da famosa pedra filosofal, além de ser o método no qual os iniciados extraíam a quintessência de diversos materiais. Baseado em Beltrán. Com o florescimento da alquimia chinesa e a busca do nirvana, uma das formas de transcendência seria o contato com a quintessência por meio de meditação, yoga e destilação. Quarta faixa: o conceito de destilação através dos tempos. Os primeiros relatos da utilização da destilação em processos rudimentares e arcaicos datam a mais de 2.700 a 2.000 anos antes de Cristo. Segundo Cruz, a existência do uso de plantas e óleos aromáticos há 2.700 anos antes de Cristo no livro de medicina do antigo imperador Amarelo, na China, e também sua utilização em rituais religiosos. Por volta de 2000 a.C., os Ayurvedas utilizavam um processo simples de destilação para obtenção de álcoois aromáticos e há relatos de persas e egípcios aplicando os conceitos iniciais de destilação em ervas para fins terapêuticos e religiosos. Baseado em Trancoso. Há um consenso geral de que a destilação tenha surgido no Oriente Médio ou na Ásia, e apenas depois de diversos séculos a prática chegou na Europa e nas Américas. Entretanto, estudos apontam que habitantes da região Tlaxcala, no México, já produziam uma bebida ritualística destilada e fermentada chamada mezcal desde 400 anos antes de Cristo. Tais evidências foram feitas a partir dos fragmentos de vasos de cerâmica que supostamente foram utilizados em processos de destilação e fazem parte das 35 espécies de fragmentos encontrados na região do Vale do Tlaxcala. Outro estudo recente aponta que na região de Colima, também no México, foram encontrados vasos e potes que datam de 1500 a 1000 anos antes de Cristo. Podem ter sido utilizados para destilação de bebidas. Baseado em Colunga, Garcia Marim e Zizumbo Vila Real. No Oriente Médio, os primeiros relatos detalhados dos processos e aparatos de destilação estão ligados a Maria, a judia, ou Maria, a hebreia, e datam por volta de 273 a.C. Embora especula-se a possibilidade de Maria ter sido Miriam, irmã do profeta bíblico Moisés, o qual nas escrituras dividiu o Mar Vermelho, nenhum achado até o momento confirma essa indicação.
Em textos que vinculam Maria às práticas alquímicas, acredita-se que ela tenha desenvolvido trabalhos de transmutação de metais ao estudar o enxofre e relatar em seus manuscritos que Deus a havia revelado o conhecimento para calcinar o enxofre e produzir ouro. Baseado em Costa, Piva e Santos. Patai afirma que o alambique teria sido desenvolvido por Maria e, ainda, tenha inventado 2 outros aparelhos de destilação, o de bicos e tribicos, alambiques que apresentavam respectivamente 2 e 3 braços. Sua contribuição de maior repercussão foi a sua percepção de que, com o auxílio da água, era mais fácil controlar a variação de temperaturas das substâncias. Este método é utilizado até hoje pelo nome de banho-maria em sua homenagem. Os árabes agregaram às práticas orientais e dos alexandrinos em sua alquimia. O período alexandrino se dá por volta de 300 a.C. na Grécia e parte do Oriente Médio, o mesmo período de Maria a hebraica. A alquimia árabe traz muito forte a ideia de elixires e o misticismo no seu uso. Baseado na alquimia chinesa, os elixires teriam capacidades curativas devido ao seu efeito de equilibrar as qualidades do corpo. Baseado em Beltrán. O uso de perfumes fazia parte da cultura árabe, porém, diferentemente da antiguidade, onde as fragrâncias eram extraídas a partir de infusão de flores em óleos e gorduras, os árabes extraíam a essência das flores por métodos destilatórios. Ainda carregada de incertezas e tramas enigmáticas, Marie Merodach é considerada por alguns historiadores como a última alquimista e a primeira mulher a publicar um livro de química, baseado em Beltrán e Trindade. O livro Lashmi Charita Blood Merodach é constituído de 6 partes, e a última parte uma coletânea de práticas para o uso da mulher, como os cosméticos, tinturas para o cabelo, cura para problemas de pele, entre outros. Esses produtos eram obtidos a partir de águas, que nada mais eram que a destilação de diversos componentes, flores, frutos, minerais e vegetais. Assim como Paracelso, 1493-1541, e Roger Bacon, 1214-1292, Merodach acreditava nas propriedades curativas de diversos vegetais, no qual eles seriam capazes de prolongar a vida e curar todas as doenças. Apesar de não utilizar os termos comumente associados à pedra filosofal e o elixir da longa-vida, como Bacon e Paracelso utilizavam, Merodach também buscava sua obtenção a partir das destilações, baseado em Trindade. Paracelso, atuando profissionalmente como médico, recorria à bagagem alquímica para explicar os males e propor sua teoria da doença, os 3 princípios, enxofre, mercúrio e sal, além de defender a cura pelos semelhantes, no qual seria possível curar doenças administrando pequenas doses de seu precursor, após devidamente purificando alquimicamente, baseado em Porto. Suas inovações e ideias foram contra a doutrina que estava sendo proposta na época, a revalorização dos mestres e doutrinas antigas vindas do islamismo. Paracelso também confronta o status quo da comunidade médica, indo contra os padrões de vestimenta e criticando aqueles que o seguissem, baseado em Wagner. Citado anteriormente, o filósofo inglês Roger Bacon foi um padre franciscano do século XIII que procurou melhorar o conhecimento científico a partir de experimentações e uso da alquimia. Francisco, 2018, discute que Bacon via a necessidade de experimentação para a busca da verdade. Dessa forma, a partir de seus experimentos, ele traz em seus trabalhos exemplos detalhados da astronomia, matemática, medicina, alquimia e textos sobre o prolongamento da vida, baseado em Martinelli e Moreira. É indiscutível que o grande progresso da ciência e do saber na época foi, graças ao questionamento das ideias prévias das autoridades eclesiásticas e acadêmicas, rompimentos dos velhos hábitos e coragem dos filósofos naturais, assumirem os desafios para aplicar os experimentos em campo e laboratório. Baseado em Martinelli e Moreira, 2014. A destilação do vinho para a obtenção da aquavit. Nos séculos XII e XIII, soluções alcoólicas eram chamadas de aqua ardens ou aqua flamens, porém essas soluções possuíam alto teor de água. Para as destilações com maior teor alcoólico era dado o nome de aquavit, água da vida. Baseado em Rasmussen.
Tinha a capacidade de promover o rejuvenescimento tanto do corpo quanto do espírito. A ideia de rejuvenescer o espírito traz à tona a influência da filosofia Neidan e a extração de essências muito difundida na Idade Média para sua prática alquímica, mesmo estando na Idade Moderna com o começo da popularização do livro O Químico Cético de Boyle. Meudrake, muito influenciada pelos livros de destilação publicados na época, se preocupava exacerbadamente com os produtos obtidos a partir da destilação e sua nobreza. Sua prática era carregada de um misticismo sacro, sendo a destilação, segundo Meudrake, o procedimento mais importante por ser capaz de livrar todas as coisas da corrupção gerada pelo pecado do homem. Como traz Beltrán e Trindade, Meudrake pode ser considerada herdeira daquela tradição medieval que atribuía à destilação o poder de extrair as mais puras virtudes dos materiais curativos. A capacidade de impressão de textos em massa por volta do século XIV populariza os métodos de destilação. Nos livros eram encontradas descrições dos métodos e instrumentos utilizados na metalurgia. Em certos livros de destilação haviam descrições de fornos destilatórios e a descrição das virtudes das plantas e mineiras e como a destilação poderia exaltar tais propriedades. A destilação nesse momento ainda está relacionada com a ideia da extração das virtudes do material e sua pura quintessência para a elaboração de misturas com propriedades curativas e esotéricas, baseado em Beltrán. Apenas séculos posteriores, com as concepções e impactos das ideias de Boyle, que o pensamento pragmático e sacro da alquimia perde seu poder e os métodos destilatórios não eram mais utilizados para explicar e se aproximar do divino e místico, e sim para conhecer melhor a natureza e o papel do homem nesse meio. Como apresentado anteriormente, o livro O Químico Cético de Robert Boyle abre caminhos para a constituição da química nos moldes de hoje. Em suma, a alquimia não participa daquilo que é essencial à química, a separação entre o sujeito e o objeto, baseado em Alfonso Goldfarb, havendo o rompimento do pensamento sacro inerente à alquimia. Processos destilatórios exigiam muita habilidade técnica, tempo, dinheiro e muito conhecimento sobre os ingredientes. Esse compilado de conhecimentos e habilidades eram desenvolvidos de forma empírica pelos aristocratas. Com o surgimento de textos impressos na Inglaterra no final do século XV, começa um movimento de divulgação científica, transitando o uso da destilação a partir da fabricação de remédios com o intuito de caridade para um pensamento mais prático, ou seja, ao encontro das necessidades medicinais da época, baseado em Allen. Em meados do século XVII, houve a publicação do The Art of Distillation, por George French, 1616-1657, na Inglaterra. French foi um físico que gerou grandes contribuições para a química, como um dos primeiros livros modernos de destilação, e devido à popularidade do paraceucianismo e o extremo crescimento da indústria de destilação, o livro foi um sucesso. Uma das cópias mais conhecidas dessa obra foi feita por Rebecca Talamy, que reúne seus pensamentos e processos de forma manuscrita ao livro. Essa cópia foi passada de geração a geração até chegar em suas mãos, aonde ela anotou suas receitas em torno de 1735, baseado em Allen. As diversas marcações e receitas alquímicas escritas por Rebecca Talamy mostram seu fascínio e interesse pelas práticas medicinais e destilatórias. Talvez sua aspiração tenha influência no fato das mulheres terem sido figuras centrais na medicina doméstica no começo da Inglaterra moderna. Contudo, no mesmo século XVIII, eram frequentemente chamadas de praticantes marginais, baseado em Fissel. A existência dessa cópia nos indica a participação das mulheres a textos científicos e guias, além da possibilidade de posse, mas também indica o interesse na destilação em processos medicinais em um nível caseiro, mostrando o quanto a ciência e destilação estavam sendo divulgados e permeados na sociedade com um protagonismo das mulheres que foi satanizado e praticamente apagado na história pela Inquisição no século XVIII. A popularização e facilitação da destilação nessa época não trouxe apenas vantagens. Diversos países da Europa começaram a sofrer com alcoolismo desenfreado, principalmente pela comercialização do gin por ser uma bebida barata e de fácil acesso. Neste período, a incidência de cegueira, de intoxicação por metanol também foi descrita, uma vez que nem todas as pessoas conheciam as técnicas para separar o metanol do processo.
A produção inconsequente de gin não teve apenas impactos sociais, mas também econômicos, pois os alimentos começaram a ficar muito caros decorrente da indústria de destilados. Grãos e seus subprodutos se tornaram escassos e com alto custo devido às grandes quantidades utilizadas na destilação de bebidas. Mais da metade do trigo produzido na Inglaterra era convertido, nas palavras de Herder, em veneno mortal. Veneno que destrói naturalmente não só a força e a vida, mas também a moral dos nossos compatriotas. No início do século XVIII, o parlamento britânico criou leis para dificultar o consumo de gin, resultando em revoltas e o comércio clandestino da bebida. O ato de 1729 taxava a venda legal aos comerciantes com preços exorbitantes, criando paralelamente um comércio ilegal em bairros pobres. De acordo com Renders, a liberação fática do consumo excessivo de álcool de alta graduação funcionava como válvula de escape para as camadas mais humildes da sociedade inglesa e, ao mesmo tempo em que impedia, criava tensões sociais. No século XVIII, William Hogarth, 1697-1764, conhecido como o pai da arte inglesa, foi um pintor no qual sua produção artística foi constituída por obras pictóricas, no qual se destaca o retrato, baseado em ramos. Fez diversas gravuras criticando o consumo de gin e defendendo a cerveja. Suas imagens foram publicadas no mesmo ano, 1751, que o governo implantou legislações capazes de conter o consumo, de regulamentar a venda e a produção do gin. Para Hogarth, a imagem apresenta pessoas bem de vida e de saúde, retratando uma situação de afeto, no qual o homem com uma cerveja na mão envolve uma mulher e essa está segurando uma chave que é o símbolo de sua virtude, afastando a ideia de sexo sem compromisso e valorizando a pureza e a inocência da mulher. Baseado em Renders. Após o incentivo e a casualidade mostrada no consumo da cerveja apresentada, Hogarth também faz uma crítica muito forte aos destiladores, os chamados de assassinos. Após uma série de linchamentos em decorrência do movimento anti-gin imposto por leis do parlamento, o governo começa a perder o controle sobre a população, começa a fazer vista grossa e aos poucos afrouxar a lei, apaziguando a ira das classes mais pobres. Apesar do consumo atual de gin ter sido sobrepujado pelas cervejas na Inglaterra, é impossível negar a importância histórico-social desse processo destilatório para o avanço da ciência e cultura local. Elemento interrogativo interativo, EII. Em tempos atuais se torna difícil não perceber a influência que a destilação tem em nossas vidas, já que somos uma geração extremamente dependente e acomodada à utilização de automóveis, remédios, atividade agrária e entre outros processos que a destilação está inserida. Não que seja algo negativo, mas mostra que precisamos dos processos destilatórios mais do que imaginamos. Você já percebeu que a química não é uma ciência desconexa da história? Entender o porquê de seus acontecimentos é entender os contextos social, temporal, econômico e moral associados à sua construção. Retomando o nosso texto, os automóveis mais utilizados são movidos a gasolina ou etanol, duas substâncias que são obtidas a partir da destilação de uma matéria-prima, a gasolina sendo derivada do petróleo e o etanol em sua predominância, a cana-de-açúcar. Winter aborda que cerca de 98% de toda a energia utilizada na indústria automotiva é proveniente de derivados do petróleo. Dessa forma, é possível observar o impacto que a destilação tem em nossas vidas. Deixamos de utilizar esse processo como algo ritualístico e esotérico para dependermos de locomoção e até agricultura. Com o aumento da demanda de alimentos, houve um crescimento da agricultura e, consequentemente, a necessidade no controle de pragas. O consumo de agrotóxicos aumentou drasticamente, principalmente nos países de terceiro mundo que possuem elevada atividade agrária. Os derivados do petróleo são amplamente utilizados, como herbicidas, inseticidas, fungicidas, quelatizantes e entre outros. Porém, não apenas os usos da destilação aumentaram, mas suas técnicas, aparelhagem e acesso também tiveram diversos avanços. Dentre as técnicas de destilação mais utilizadas está a destilação simples. Esta nos permite separar uma mistura a partir da diferença de volatilidade das substâncias presentes. Ao aquecer a mistura presente no balão de fundo redondo, o líquido mais volátil evapora e, ao passar pelo condensador, ele se liquefaz, sendo armazenado em um frasco coletor.
Na região de Uberaba, Minas Gerais, há uma extensa produção sucro-alcooleira. A usina Uberaba S.A. produz cerca de 81 milhões de litros de etanol em sua primeira safra, 2008, na qual a maior utilização desse etanol é para combustíveis. Além dessa utilização comum do etanol, seu uso e impacto socioeconômico vai muito afora. Frente à pandemia causada pelo Covid-19, a utilização de etanol hidratado em gel pela indústria farmacêutica e pela população mundial nunca foi tão grande. O etanol anidro é de difícil acesso à população em geral, mas quando o assunto é pesquisas, o álcool etílico absoluto é de extrema importância para não ter interferentes e erro nas análises. Para a produção do etanol com alta pureza é necessária a utilização da destilação fracionada. O nome desse processo se dá pela utilização de uma coluna de fracionamento. A destilação fracionada se assemelha bastante à destilação simples, porém permite separar líquidos com pontos de ebulição próximos. Os dois líquidos, ao evaporarem e chegarem na coluna de fracionamento, devido aos obstáculos encontrados na coluna, apenas o líquido com o menor ponto de ebulição atravessa e é condensado. Esse processo evaporação-condensação dos líquidos se repete diversas vezes, aumentando a eficiência da separação das misturas. Elemento interrogativo interativo. EII. Após toda essa discussão, podemos perceber como a história e a filosofia da ciência que a prática da destilação está enraizada no desenvolvimento da humanidade, saindo de uma arte mística para uma técnica extremamente comum e necessária para a manutenção e avanço da civilização atual. Fazer com que os alunos olhem para o desenvolvimento conceitual e a mudança epistemológica é de extremo valor na sua formação crítica e reflexiva. Com isso, você já parou para pensar como nós, professores de química, podemos inserir elementos históricos no ensino de conceitos químicos? Como podemos explorar essa riqueza de modo que nossos alunos compreendam e percebam a ciência como um construto humano? Ler a história da ciência exige olhar para o contexto no qual ela está sendo estudada. Isso nos auxilia a ver a ciência e seu caráter dinâmico, não como uma verdade absoluta, mas como uma verdade transitória.